Senhor. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Trago as saudações do meu pastor Esmeralda, diretor da igreja, diáconos e os irmãos da casa. Trago também um abraço para a irmã Rose e para a irmã Marta. Quero pedir perdão já por ter vindo aqui antes da irmã Marta, mas a gente não pode sair sem a bênção do nosso pastor, e como ele acabou demorando um pouquinho, não consegui vir mais. Nada sai dos planos de Deus. Estou aqui agora para a honra e glória do Santo Deus. Eu faço parte ali da área 1 agora dessa mudança, né, da Zona Sul. Sou pastoreada pelo pastor Esmeralda, e eu estou aqui com essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Sem mais demora, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Lucas 15, filho pródigo. Sobre os filhos pródigos. Glória a Deus, fala. Que o Senhor já se faz presente nessa noite. Aleluia. Eu fiquei muito feliz com essa juventude, uma juventude linda, servindo ao Senhor. Estava comentando com o pastor que algumas congregações que eu já fui, há uma escassez de jovens na presença do Senhor. E aqui eu vi tantos talentos, cantos, muito lindo. Que Deus abençoe cada vez mais essa congregação, uma congregação animada, cheia de poder de Deus. Aleluia! Todos acharam, amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 3 em diante, que é o tema desta noite, a parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Amém. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Glória! Esse culto será um culto diferente para a honra e glória do nosso Deus. Não tem como falar da parábola da ovelha perdida sem citar a parábola da dracma perdida e do filho pródigo, que já é muito conhecido de todos nós. Aleluia! Glória a Deus. Todo santo é o teu nome. Antes de iniciar, eu queria deixar especificadamente algumas curiosidades e alguns fatos dessas parábolas. A primeira é que essa parábola foi proposta por Jesus porque simplesmente haviam fariseus murmurando e se questionando do porquê Jesus se assentava e comia com pecadores. Religiosos que se achavam santos o suficiente para não se misturar com aquele povo gentil e publicano. Você deve até repreender os fariseus e os publicanos, mas nós temos um traço dele dentro de nós, que nós devemos nos libertar com o tempo. A religiosidade é um evangelho convertido a engano, onde você pensa que você está no evangelho, mas você está na religiosidade, assim como os fariseus estavam, se sentiam santos demais e questionavam a posição de Jesus, o que ele praticava. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Uma curiosidade sobre essa parábola é que o que muitos desconhecem ou pensam, vem uma seguida da outra. Nós falamos 3 parábolas, mas é somente uma. Na verdade, é uma teologia que cita 3 acontecimentos. E nessas 3 parábolas, há um algo específico, é sempre o amor de alguém procurando por algo perdido. O amor de Deus procurando a sua ovelha perdida. Glória a Deus, aleluia. E essa ovelha somos eu e você. Muitos aqui já foram achados. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Glória a Deus. 4 coisas em comum nessas parábolas também são: todas têm uma perda, todas têm uma busca, todos têm um encontro e no final todos fazem festa por aqueles que foram achados. Aleluia, glória a Deus. Indo para a parábola da ovelha perdida, eu peço que os irmãos me acompanhem. Jesus solta essa parábola e nós não sabemos o porquê que essa ovelha se perdeu. Qual foi o motivo que fez essa ovelha se perder e sair dos caminhos do seu pastor?
ela está distante demais e ela não sabe como voltar sozinha para os braços do seu pastor. Mas o texto é enfático em dizer que ele abandona as 99 e vai até uma atrás dela. Ele volta para buscar aquela ovelha preciosa. Aleluia! Nesse caso aqui, as 99 representam Israel. Israel. Jesus veio para a comunidade dos judeus, mas como diz em João 11, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aleluia! Mas todos aqueles que o reconheceram, creram nele, ele nos tomou como filhos e herdeiros, que somos nós, gentios. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas no meio do caminho, Jesus encontrou um cego. No meio do caminho, Jesus encontrou a mulher samaritana. No meio do caminho, Jesus encontrou um paralítico. No meio do caminho, ele encontrou uma mulher com fluxo de sangue. No meio do caminho, ele encontrou um ladrão. No meio do caminho, ele me encontrou. E no meio do caminho, ele encontrou você. Ele veio para os seus e os seus não receberam até hoje, mas eu, você, nós o recebemos. E isso mostra a paternidade de Deus por nós. Aleluia, glória a Deus. Quando aquela ovelha ela foi achada pelo seu pastor, ou quando nós sendo filhos, quem aqui já é filho, já foi um dia, né? Quando nós fazemos algo errado, que vai contra a vontade do Pai, quando o nosso Pai nos acha, a gente já pensa que ele vem com a vara da repreensão, com o cajado da justiça. Você se treme de medo, eu vou apanhar. Eu vou apanhar porque eu fiz algo de errado e meu pai vai me castigar por isso. Mas o texto fala que ele a colocou no colo e a carregou com júbilo para casa. Ainda chamou mais gente para a festa. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós filhos esperamos do Pai é aquilo que nós realmente merecemos. Nós não merecemos o colo de Jesus. Nós não merecemos a misericórdia. Nós não merecemos aquele sacrifício na cruz. Mas ele nos deu o colo, ao invés do cajado da repreensão e do castigo e do juízo. Nós não somos merecedores do colo de Jesus. Que você siga nessa noite com esse pensamento. Você não é merecedor do colo de Jesus. Mas a graça pela morte de Cristo nos alcançou para que hoje nós podemos ter vida e vida eterna, vida com abundância. O sangue de Jesus nos lavou para isso. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Ao ser achada, a ovelha não foi castigada pelo seu pastor. Mas eu faço uma pergunta: o que uma ovelha perdida pensa indo para casa com o pai? A ovelha perdida deve pensar que ele não me deu a vara da justiça agora, não me repreendeu, mas ele está me levando para casa, buscar 99. Chegando lá, eu tenho certeza que o pai vai querer me humilhar, ele vai querer me castigar perante as 99. Só que chegando lá, o pai não castiga, não a humilha, ele faz uma festa. Eu quero dizer nessa noite para você que não tenha medo de vir para os pés de Jesus, não tenha medo da repreensão, do castigo. Ele é um pai amoroso, acolhedor, e joga no esquecimento tudo aquilo que você já fez, que o envergonha, que o destrata como um pai. Ele está de braços abertos esperando por você. E eu quero dizer nessa noite que não vai ser uma noite comum e você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Porque essas três parábolas, elas falam basicamente de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida que estava dentro de casa e de um filho perdido. Mas a parábola do filho pródigo mostra que são dois filhos, um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Deus. Aleluia. A parábola da dracma, que é o versículo 8 em diante, ela fala de uma mulher que perdeu a sua moeda dentro de casa. Tem uma curiosidade que mostra que muitos não sabem: no Oriente Médio, a dracma ela não tinha valor nenhum. Ela valia um denário, ela valia muito pouco. Na verdade, a dracma ela não tinha um valor significativo para basicamente nada naquela época. Mas aqui fala que a mulher que tendo 10 perdeu uma. Acende a candeia, vai na casa até achá-la. Jesus conta aqui mais uma vez uma história de alguém perdido.
está perdido. Mas a parábola da dracma é sobre nós esta noite. É sobre quem está dentro da casa e está perdido. Está insensível com a obra do Senhor. A dracma ela não é uma ovelha, ela é um objeto. Aqui ela não é representada como objeto. O objeto ele não tem sentimento, ele é insensível à presença de Jesus. Mas você pode até falar, Raquel, eu estou dentro de casa, eu participo da obra, eu visto a camisa do congresso, eu canto, eu toco. Mas eu quero te fazer uma pergunta que você mesmo vai responder. Quanto tempo faz que você, estando dentro da casa do Senhor, não sente mais a presença? Quanto tempo você está na casa do Senhor e está insensível com as condições da obra do Senhor? Os louvores são entoados, mas eles não te tocam mais, como antes, como no primeiro amor. Você até participa das programações da igreja, do trabalho da igreja, mas você está insensível a sentir a presença de Deus. E é isso que a dracma representa. Ela representa alguém perdido dentro de casa, alguém insensível à obra do Senhor, alguém insensível com a mudança da obra do Senhor, alguém que já vive mais por agenda, vive mais por costume. Eu digo isso porque nós que nascemos em berço do Evangelho, em filhos de cristão, nós também precisamos ter o nosso encontro, nós precisamos ser encontrados com Jesus. Pastor, eu fui encontrada dentro de casa. Eu era uma dracma que estava dentro da casa do Senhor, mas eu estava perdida, fria, quando o Senhor me chamou para exercer o meu chamado. Jovens, eu vou falar direcionado para os jovens porque lá fora no mundo existem muitas propostas. É difícil você conviver numa sala de aula onde 30 não são crentes. É difícil você ir para um trabalho onde 40 pessoas trabalham e 40 não são crentes, só você. É complicado ser jovem, ainda mais nos dias de hoje. Mas jovens, eu quero dizer para vocês que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena se posicionar. Eu era jovem perdida dentro da casa do Senhor, como o Senhor me chamou para um posicionamento. E eu fiz a pergunta mais difícil que um jovem pode fazer para o Senhor, que é: o que o Senhor quer de mim? Eu espero para você, jovem, olhar para cima e dizer: Deus, o que tu queres de mim? Aleluia! Porque esse novo lugar que você ocupa hoje representa muito para o Senhor. Não venha para a casa de Deus só por agenda, por cumprir uma agenda, porque o seu pai mandou. Venha com o coração aberto, que não vai servir na obra. Como a minha amiga Camille falou, existem almas que eu não vou alcançar, que você vai alcançar. Existem almas que você vai alcançar. Existem almas que só você vai alcançar. Nós não nascemos aqui para nada, nós nascemos com um propósito. O desejo do nosso Senhor Jesus é que todos sejam salvos. O seu colega do trabalho seja alguém que você vai alcançar, que eu nunca vou alcançar. Olhe para as pessoas como almas perdidas e não como oportunidades de relacionamento, oportunidades de emprego, oportunidades de crescer na vida. Olhe para as pessoas como almas perdidas a serem ganhadas. Eu estava sentada aqui e olhava bastante ali para fora, e toda vez que jovens cantaram, irmãos cantaram, passou alguém que olhava, passava reto. Passou mais uma pessoa, olhou e passou. São almas que talvez estão com sede, mas não sabem nem como passar naquela porta para fora. E uma representação disso é a própria palavra que nós vamos ler, que é a parábola do filho pródigo. Essa passagem é muito importante para mim, porque nela eu consegui me encontrar. Aquela como o filho pródigo que saiu para fora e voltou, não. Como o filho mais velho que estava dentro de casa e estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Todos são seu conjunto. Como eu falei no início, essa parábola foi uma parábola proposta por Jesus, porque os fariseus religiosos daquela época murmuravam e questionavam. Quem está com a sua Bíblia aberta me acompanha ainda no capítulo 15, 1. Antes da parábola teve um acontecimento. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Existiam dois públicos que rodeavam Jesus: os religiosos e os pecadores. E se você parar para ver, a parábola do filho pródigo é sobre esses dois tipos de público que rodeavam Jesus. Eu imagino que Jesus
significado dessa parábola. Nós focamos muito no filho perdido, no que pediu herança, no que saiu, mas muitos esquecem do que estavam dentro de casa, perdido. E a gente, quando fala essa parábola, quer condenar aquele que saiu, se perdeu, mas Deus manda algo sobre você que está vivendo, sobre nós que estamos dentro de casa e muitas vezes estamos perdidos. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Você tem liberdade de glorificar nesta noite. Aleluia. Essa parábola, ela tem esse nome de parábola do filho pródigo, mas nós podemos chamar ela da parábola do irmão mais velho, que achava que era sobre o irmão mais novo, mas era sobre ele também. Ela pode ser chamada da parábola dos dois filhos perdidos. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Porque ela é direcionada para dois tipos de público. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. E sobre esse filho perdido dentro de casa, da casa do pai, que não se contentava que o pai amasse mais o filho pródigo, que tinha acabado de retornar para casa. Eu imagino que nesse momento os fariseus se identificaram mais com o filho dentro de casa, revoltado, porque fazia de tudo pelo pai, e o pai, na cabeça dele, aparentemente preferia o filho pródigo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Retornando para a parábola da dracma perdida. A dracma ela não tinha valor nenhum naquela época. Mas a mulher ela acende uma candeia para achar a sua dracma. Se a dracma não valia nada, nós sabemos que naquela época o azeite era algo muito fino e muito caro. Podemos dizer